Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2021, segunda fase sobre Química Geral, onde veremos conceito de solubilidade de gases e cinética química, a parte de óxidos e também a parte de retrotitulação. Cada uma vai ser um item diferente, ok? Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O teor de carbonato de cálcio, usado como abrasivo em cremes dentais, pode ser determinado por meio da chamada retrotitulação. E aí, se você não viu, ele vai explicar isso aqui, mas você tem que pegar a ideia que ele está querendo te passar. Então, nesse método, ó, na retrotitulação, adiciona-se excesso de ácido clorídrico, isso aqui é importante, resultando na completa dissolução do carbonato. Então, o ácido clorídrico ele vai dissolver, vai reagir com esse carbonato, formando cloreto de cálcio, água e CO2. Como justamente ele fala que é o que ocorre na reação 1. Em seguida, titula-se o que sobrou de HCl com hidróxido de sódio até a neutralização da solução, que é o que acontece na equação 2, tá certo? Então, o que vai acontecer nessa retrotitulação? Ele pega para reagir com esse carbonato ácido clorídrico, só que ele coloca um excesso de ácido clorídrico. Então, ele pegou lá o carbonato, colocou um excesso. O que sobrar no final de ácido clorídrico, ele vai titular com o hidróxido de sódio, ok? Que é isso que ele vai falar aqui, ó. Sabendo-se que a quantidade de NaOH, então se eu sei quanto eu tenho desse cara, eu calculo quanto que no final tem de ácido clorídrico. Então, se eu sei, no início eu sei quanto eu coloquei de ácido clorídrico, eu sei qual que é o volume e qual que é a concentração que eu coloquei desse cara. Então, se eu sei a concentração e o volume, eu sei o número de mols. Aí eu sei o número de mols no início, e aí ele vai titular esse cara com uma solução que ele preparou de hidróxido de sódio, então ele sabe a concentração e sabe o volume. Se ele sabe a concentração e o volume, ele sabe o número de mols de hidróxido de sódio. Pela estequiometria da reação, ele sabe quanto no final restou de ácido clorídrico. Então, quanto que tinha no início, ele sabe, quanto tem no final, ele determina de uma forma indireta pela titulação, e aí essa diferença de quanto ele tinha e o quanto sobrou é a quantidade que reagiu com o carbonato de cálcio. É isso que é o princípio aqui da retrotitulação, tá certo? Então ele não vai titular direto, ele não vai só olhar para o volume da bureta e a concentração da solução que ele preparou e já fazer a estequiometria direto para saber qual é o número de mols, qualquer outro valor, aí qualquer coisa sobre a outra espécie. Não. São duas etapas. Ele colocou o excesso, o que sobrou ele titula, e aí como ele sabe quanto tinha no início e ele consegue determinar quanto que sobrou no final, a diferença é o quanto reagiu, ok? É isso que ele está fazendo, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima disso aqui, nos itens, e ele dá algumas informações aqui que vão ser o seguinte. Considere que não há qualquer outra espécie ácido-albásica no creme dental em quantidade suficiente para interferir no procedimento. Ou seja, porque se você tem outra espécie básica além do carbonato, isso poderia gastar mais, consumir mais ácido clorídrico, e aí você chegaria numa conclusão errada. Então ele está falando que tudo que reagir vai ser com o carbonato, ok? Ele está também a massa molar do carbonato, que é 100 gramas por mol, e ele informa que o dióxido de silício é um óxido ácido, certo? Então, essas são as informações que a FUVEST nos fornece. E aí ele vai dar agora uma sequência de etapas para nós interpretarmos e depois respondermos os itens que virão a seguir. Tá certo? Então vamos lá. Para estudar uma amostra, o seguinte procedimento foi realizado. Então, ele pesou 5 gramas do creme dental, uma marca que vende aí no mercado. Depois, ele adicionou 20 ml de uma solução, 2 mol por litro de ácido clorídrico. Então, como eu falei, se você sabe a concentração, porque você preparou nessa concentração, então você sabe a concentração. Se você tem a concentração e você tem o volume, você vai saber o número de mols. Então, por aqui você vai saber o número de mols que tem no início. Depois, com a informação que a gente vai ver daqui a pouco, você sabe quanto tem no final. E a diferença é quanto reagiu de ácido com o carbonato. Ok? Então, ele fala sobre isso aqui, ele fala seguida por agitação e aquecimento, até que a reação 1 se complete. Ok? Depois ele fala na etapa 3, após a solução esfriar, porque ele aqueceu aqui, agora depois que esfriou,
ele adiciona água à solução da etapa 2 até completar um volume final de 50 ml sob agitação. Na etapa 4, ele vai fazer a titulação do restante do ácido clorídrico, da quantidade de ácido clorídrico que não reagiu com o creme dental, porque lembra que ele colocou o excesso, para depois titular o excesso. E aí ele fala que a concentração do hidróxido de sódio que ele preparou foi 0,5 mol por litro, até que a neutralização se completasse, que é o que está acontecendo nessa etapa 2. Ele tem aqui essa concentração, e ele informa aqui que o volume gasto lá na bureta, o volume dessa solução que usou para neutralizar o ácido clorídrico em excesso, foi de 30 ml. Então, novamente, se eu tenho concentração e se eu tenho volume, eu sei o número de mols. Então, por esses dois valores, eu chego no número de mols de hidróxido de sódio. Então, aí, pelo número de mols de hidróxido de sódio, como a estequiometria da reação é 1 para 1, eu também descubro a concentração do ácido clorídrico que passou, que não reagiu com carbonato, o quanto estava em excesso, e aí eu sei por aqui quanto de ácido clorídrico tem no início. Então, o início menos o que restou no final, a quantidade, a subtração, é o quanto reagiu de ácido clorídrico com o carbonato de cálcio. E aí eu transformo esse número de mols depois para massa, por isso que ele me deu uma massa molar, e aí eu faço o cálculo de porcentagem. Ok? É isso que a gente vai fazer no item C. Então, seguindo aqui, nós vamos ter o seguinte, que ele vai falar para nós aqui no item A. Cite a importância do aquecimento na etapa 2. Então, na etapa 2, ele fala aqui sobre o ácido clorídrico, dá o volume da concentração, e fala que para você fazer a dissolução do creme dental, ele aqueceu, tá certo? Então tem duas coisas aqui que ocorrem aqui, nesse item. Muitas vezes a FUVEST, quando ela pede algum item, ela fala, eu até já resolvi algumas questões da FUVEST anteriormente, que ela fala, justifique sua resposta em relação à estrutura, justifique sua resposta em relação a alguma coisa. Como aqui ele deixou em aberto, eu creio que o mais simples de se responder, eu creio que a grande maioria das pessoas responderam, que o aquecimento vai aumentar a velocidade da reação, certo? Beleza, isso aqui vai acontecer? Vai. Só que aqui, a outra possibilidade aqui do aquecimento, ela é mais importante, ela pode levar a uma análise errada desse teor de carbonato que tem, de carbonato de cálcio, que tem no creme dental, tá certo? Então, como ela não fala, justifique em termos de cinética, ou justifique em termos de solubilidade de gás, que está relacionado com a Indy Henry, ok? Ele não diz isso. Então, creio que se você respondesse isso, não está errado sobre o aquecimento, mas o outro fator é mais importante, é isso que a gente vai discutir aqui, e é isso que eu vou dar como resposta final, em relação à solubilidade de gás, certo? Então, o que acontece aqui? Na etapa 2 ele está falando sobre essa reação 1, ok? Está falando sobre essa reação 1. E aí o que acontece? Essa reação 1, então o ácido clorídrico reagindo com o carbonato, ele vai formar CO2. E esse CO2 em contato com a água, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a água mais ácida. Se esse CO2 ele permanecer na água, isso vai interferir na resposta final. Então você vai chegar a uma conclusão errada do teor de carbonato de cálcio na amostra, porque isso aqui vai fornecer uma certa acidez, e aí isso vai interferir também na quantidade de ácido clorídrico que a base vai neutralizar. Então, você vai usar a base para neutralizar o ácido clorídrico, que é o que você quer, só que nesse caminho vai aparecer o ácido carbônico, que o cara pode não ter previsto. Então, a hora que ele aquecer isso aqui, e aí o cara que está fazendo isso, ele é um químico, ele sabe que isso está acontecendo, ele sabe que se está sendo formado CO2, mas ele aquecer, esse CO2, o que acontece com a solubilidade do gás quando você aquece? Se ele aquecer, esse CO2 ele vai para a atmosfera, porque o aquecimento diminui a solubilidade do gás. E aí esse gás, esse CO2 que está aqui na solução, ele vai passar para a atmosfera, ele vai entrando em ebulição solvente, ele vai diminuindo a solubilidade do gás, e esse gás vai indo para a atmosfera e dessa forma você elimina ele da água, da solução, tá certo? Então, essa daqui é a importância do aquecimento, você tirar esse cara da solução, porque isso aqui é o ácido carbônico, né? Então, CO2 com a água, ele forma ácido carbônico. Essa é a justificativa, por exemplo, para os oceanos estarem ficando ácidos. Por quê?
Porque você tem muito CO2 na atmosfera, esse CO2 na atmosfera ele entra em contato com a água do mar, e aí ele acaba acidificando o oceano, e aí, por ser um ácido e os corais serem a base de carbonato também de cálcio, por isso que os corais, os recifes de corais estão morrendo. Por quê? Porque o ácido que está sendo formado, ele está aí destruindo os corais que são a base de carbonato de cálcio. Certo? Então é isso que está acontecendo. Então é importante, isso aqui é importantíssimo, tá? Senão você vai chegar numa resposta errada, porque você vai gastar mais base do que você usaria para neutralizar só o ácido clorídrico. Então você vai chegar numa conclusão errada, tá certo? Então essa é a importância do aquecimento aqui, isso é bem importante, tá? Então imagina que você está vendendo um produto, você vai fazer análise para um cliente, então você vai falar que tem uma certa porcentagem, e aí, na verdade, ela vai ter menos. Por quê? Porque você neutralizou tanto o ácido carbônico quanto o ácido clorídrico, tá? Isso daqui, como eu falei, isso aqui é o ácido carbônico, o H2CO3 é o ácido carbônico. Então, H2C, dois oxigênios aqui mais um oxigênio aqui é o H2CO3, tá? Só que como ele é instável, a gente representa ele dessa forma, H2 mais o CO2, tá certo? Então, essa é a justificativa que a gente vai dar aqui para o pessoal da FUVEST. Então, o aquecimento tem a função de reduzir a solubilidade do CO2, tá? Então, a gente estuda isso quando a gente vê lei de Henry, no segundo ano do ensino médio, seria o ideal, tá? Quando a gente está falando da parte de físico-química, a gente falou lá sobre solubilidade de gases, a gente aborda lá o aspecto de lei de Henry, tá? Então, reduz a solubilidade do CO2, fazendo com que ele seja liberado da solução para a atmosfera, né? Como você está aquecendo, a solubilidade diminuiu, então esse cara vai escapando para a atmosfera. Isso é necessário porque o CO2, sendo um óxido ácido, pode reagir com a água formando ácido carbônico, que é o que a gente explicou aqui, ó. O ácido carbônico é esse cara aqui, ó, tá? O que interferiria na segunda etapa, que é o que a gente explicou ali, você vai neutralizar tanto o ácido clorídrico, só que você vai estar neutralizando, usando base também para neutralizar um outro ácido que foi gerado durante a etapa 1. E aí, onde o excesso de ácido será titulado com hidróxido de sódio, tá certo? Então, você vai chegar numa conclusão errada porque você vai gastar mais base. Então, se você falar, bom, essa quantidade de base que eu gastei, eu neutralizei todo o ácido clorídrico, então essa é a quantidade. Não, você neutralizou dois ácidos aí. Então, você vai chegar numa conclusão errada. Você deveria ter neutralizado só o HCl, porque pela diferença você vai saber lá quanto você tinha, quanto você usou de HCl para neutralizar o carbonato. E aí, você gastou mais porque formou o ácido carbônico, tá? Espero que isso tenha ficado bem claro o que está acontecendo aqui, tá? É uma questão bem aplicada essa daqui, esse detalhezinho aqui não é tão simples de você chegar nessa conclusão. Beleza? Então, seguindo aqui para o item B, nós vamos ver o seguinte. Alguns cremes dentais usam o dióxido de silício como abrasivo em vez do carbonato de cálcio, ok? Para esses produtos, o mesmo procedimento de retrotitulação serviria para calcular o teor do abrasivo, que se for o dióxido de silício, ele quer que justifiquemos, ok? Então, para explicar isso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os óxidos, mais especificamente sobre os óxidos ácidos, e um que a gente acabou de ver anteriormente. O CO2 é um óxido ácido, tá? Porque é o que a gente viu anteriormente. Lembra que se a gente não manda esse cara para a atmosfera, se a gente não aquece, esse cara ia formar o ácido carbônico, e aí ele ia interferir na neutralização com a base, ok? Então, o CO2 é um óxido ácido, por quê? Porque ele reage com água, formando um ácido, tá? Então, quando que eu vou ter um óxido ácido? Quando eu tiver dois ametais. Então, tem o carbono que é ametal, o oxigênio que é ametal. Então, são características do óxido ácido. Mas, por exemplo, existem exceções. Se eu pego o monóxido de carbono, apenas o CO, são dois ametais, mas ele aí é um óxido neutro. Ele não forma ácido e também não é um óxido básico, ok? Por exemplo, como que é a cara dos óxidos básicos? Os óxidos básicos, eles são formados por um metal e o óxido, que é o O2-, tá certo? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Agora, quando a gente pega e analisa esse cara, o dióxido de silício, ele é um óxido ácido ou é um óxido básico? Aí, o silício é um semimetal. Então, o semimetal com o óxido também forma um óxido ácido, certo? Então, quando a gente coloca aqui
o SiO2, ele também reage com água formando ácido silícico. E aí, então, este cara aqui, ele não é indicado, tipo, se você usar retrotitulação, não vai funcionar, porque o que ele começou fazendo? Ele colocou o carbonato para reagir com ácido clorídrico. Só que como esse cara ele forma um ácido, então um ácido não vai reagir com outro ácido. Então a retrotitulação não é a maneira adequada para fazer essa quantificação do teor, por exemplo, de carbonato no creme dental. Por quê? Porque o dióxido de silício é um óxido ácido e ele reagindo com, ele posto em contato com HCl, não vai formar reação, não vai ocorrer uma reação, tá certo? Então, quando a gente vem aqui, ó, tá? Então, o carbonato reagiu com ácido clorídrico. Aí falar, se a gente substituir o carbonato pelo dióxido de silício. Se eu colocar esse cara aqui para reagir com HCl, se eu trocar esse cara por esse cara, não vai acontecer reação, porque aí eu teria um óxido ácido reagindo com um ácido. E aí o que eu tenho que ter são caráteres opostos. Então, um ácido reagindo com uma base ou um ácido reagindo com um óxido básico, ok? Aí sim a reação acontece, a neutralização acontece, tá certo? Então a gente vai responder para o pessoal da FUVEST que não vai acontecer, esse procedimento não é o adequado, porque o SiO2 ele é um óxido ácido, e para que isso funcione, eu tenho que ter aí o caráter oposto ao ácido, que é o que a gente acabou de discutir, tá certo? Então, colocando isso aqui em palavras, nós vamos ter o seguinte: a retrotitulação não é adequada para determinar o teor de dióxido de silício em cremes dentais, porque o dióxido de silício é óxido ácido. Esse tipo de óxido não reage com ácidos fortes, como HCl, mas sim com bases, uma vez que a neutralização ocorre entre espécies de caráter oposto, que é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Você tem aqui o ácido clorídrico reagindo com o carbonato de cálcio, ok? E aí sim funcionaria. Quando a gente colocar esse cara que é um óxido ácido para reagir com o HCl, que é um ácido forte, não vai acontecer essa neutralização, ok? Então, assim como o CO2 não sofre reação com HCl, ele não pode ser quantificado por esse método, ok? Então, justificamos, então, dei uma relembradinha aqui, esse cara aqui foi para dar uma esclarecida, tá certo? Até eu mostro aqui como que esse cara é formado, o ácido carbônico, por isso que ele interfere lá na etapa 1, por isso que você aquece para esse cara aí escapar da solução e ir para a atmosfera. Não tendo esse cara, você vai neutralizar com a base só o ácido clorídrico que não reagiu com o carbonato de cálcio. Tá certo? Então, vamos agora para o último item, que é o item 6, vamos ter o seguinte. Calcule a porcentagem em massa aí de abrasivo na amostra estudada, conforme os valores dados no procedimento. Ok? E aí, quando a gente vem aqui pelo procedimento, a gente tem algumas informações que são importantes, tá? Então, ele fala aqui que você tem 20 ml de uma solução de HCl e 2 mol por litro. Então, como eu falei no início, se você tem concentração e você tem volume, você acha o número de mols e aí você depois faz a relação estequiométrica. E aqui também, a gente vai começar por aqui. Isso aqui vai ser o nosso final, porque a gente vai precisar disso aqui para saber quanto tem no início. Só que por aqui a gente vai saber quanto não reagiu com o carbonato. A gente vai descobrir o final, depois a gente substitui desse valor aqui. Poderia começar por aqui? Poderia também, não vai interferir em nada. Tá? A gente vai ter que calcular isso aqui. Eu poderia calcular aqui o número de mols, depois eu calculo o número de mols aqui também, e pela diferença eu sei o quanto reagiu com o carbonato, aí eu faço a estequiometria do HCl para o carbonato, transformo em massa e aí descubro a porcentagem, ok? Então é isso que nós temos aqui, é isso que nós vamos fazer. Só que eu vou começar calculando pelo hidróxido de sódio, depois o segundo cálculo é saber o número de mols que vem daqui, tá certo? Mas como eu disse, não precisa ser nessa ordem. Então, hidróxido de sódio, ele fala que era 30 ml e a concentração 0,5 mol por litro. Então, o que eu sei? 0,5 mol por litro. 0,5 mol desse cara em 1 litro. Só que ele não usou, a bureta não usou 1 litro, usou 30 ml. Só que esses 30 ml eu tenho que passar para litro, que vai me dar 0,03 ou 0,030 litro. Aqui, tá certo? Então, isso aqui é o que a bureta usou, os 30 ml,
que eu tenho que transformar para litro cancelar com litro. E a minha resposta é 100 mol. Vamos escrever um pouquinho aqui. Aqui é 5 vezes 10 a menos 1. E aqui é 3 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 3 vai me dar 15. E aí somos expoentes. 10 a menos 1 com 10 a menos 2, 10 a menos 3. Mol. Que é o que está aqui. Ó. A vírgula estava aqui, andei. 1, 2, 3. Então, tenho aqui essa quantidade de hidróxido de sódio em mol que foi usada para neutralizar a quantidade de ácido, que é isso que a gente está descobrindo, certo? Então, agora a gente faz a estequiometria da reação. Se eu usei 0,015 desse cara, só que como a proporção é 1 para 1, então eu também vou usar 0,015 desse cara, tá certo? Então, montei a equação. Então, esse lado do produto aqui, eu preciso montar para ver se vai precisar balancear, mas aqui ele não vai interferir em nada. Então, esse cara, como eu falei, eu jogo aqui. Então, como a proporção é 1 para 1, então, se aqui é 0,015, aqui também vai ser 0,015, tá certo? Agora, se aqui fosse, por exemplo, 1 para 2, aí aqui seria 0,030. Tem que levar em conta os coeficientes estequiométricos, mas como é 1 para 1, tranquilo, tá certo? Bom, achei o quanto de HCl tem no final. E aí eu preciso agora descobrir quanto tinha no começo, porque quanto tem no começo menos quanto tem no final, a quantidade que der é o quanto reagiu com o carbonato de cálcio, certo? Então, vamos pegar aqui a informação de novo para calcular quantos mols de HCl tinha no início. E a gente tem aqui, ó, agora, essa informação aqui, ó. Se eu tenho volume, se eu tenho concentração, eu chego no número de mols. Aí eu sei quanto eu vou ter no início, quanto tem no final, a diferença é quanto reagiu com o carbonato. Que a gente vai fazer agora, certo? Então lembra que é 2 mol em 1 litro, só que ele usou aqui aqueles 20 ml, certo? Então, a gente está aqui, ó, 20 ml e 2 mol por litro, só que o ml tem que ser transformado para litro. Então, por isso que a gente tem 0,02. Aí, litro cancela com litro, 2 vezes 0,02 vai me dar 0,04, tá? Isso aqui é simplesinho, é só você pegar esse 2 e multiplicar por 2 aqui, vai dar 0,04 mol de HCl. Então, isso aqui é quanto eu tenho no início, ó. Eu parti dessa quantidade. Esse número de mols que reagiu com o carbonato de cálcio. Só que no final, só sobrou isso aqui. Então, essa diferença é quanto reagiu com o carbonato lá no início, tá? Agora, por exemplo, se você não aquecesse para aquele CO2 evaporar, para ele CO2 ir para a atmosfera, você ia ter também que neutralizar com a base aquela quantidade. E aí você vai chegar numa conclusão errada, ok? Então, agora eu vou fazer a subtração, 0,04 menos 0,015, tá? E essa aqui vai me dar 0,025, tá? Então, isso daqui é a quantidade em mols de HCl que reagiu com o carbonato que estava no creme dental, ok? Então, vê que é bem simplesinho, só você tem que entender o que cada etapa está querendo te mostrar, mas não tem segredo, ok? Aí a gente vai fazer o que agora? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa agora é fazer a estequiometria entre o HCl e o carbonato lá na primeira etapa. A gente volta agora para a etapa 1. Então você vê que a gente saiu da etapa 2 para a etapa 1, por isso que é retrotitulação. Eu tenho o final, depois eu vou lá voltar para o início. Ou titulação de retorno também é chamado, tá? Retrotitulação ou titulação de retorno. Então, temos aqui a equação, CaCl2 mais o ácido carbônico, só que lembra que esse ácido carbônico ele está na forma de CO2 e água. Por quê? Porque isso aqui é instável. Então, ele vai estar na forma de CO2 e água, ok? E aí, o que a gente tem agora? A gente sabe que esse cara é 0,025, que a gente acabou de fazer pela diferença. Lembra que deu 0,04 menos 0,015. Então, subtração do 0,025. Só que aqui a estequiometria é 2 para 1, ó. Quando não tem nada na frente é 1. Então, é 2 para 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, você vai ter que pegar esse valor e também dividir por 2. Por quê? Se daqui para cá cai pela metade, daqui para cá também cai pela metade. E aí, a metade de 0,025 vai dar 0,0125. É o valor que vai estar aqui para nós. Ok? Então, essa daqui é a quantidade em mols de carbonato que tem naqueles 5 gramas que ele pegou. Tá certo? É o que a gente vai fazer agora. Como ele quer a porcentagem em massa, a gente vai transformar essa quantidade em mol para massa.
Por isso que ele deu lá no início que a massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Lembra que o cálcio é 40 gramas por mol, mais 12 do carbono, mais 16 vezes 3, então 16 vezes 3 dá 48. 48 com 12 dá 60. 60 com 40 do cálcio dá 100 gramas por mol. Ok? Então, massa molar 100 gramas por mol, que foi dado. Ok? O que a gente vai fazer? Então, se o mol é 100 gramas, então 0,0125 mol são quantas gramas? É isso que a gente vai fazer. Então, 100 gramas, como a gente quer a resposta em grama, a grama fica no numerador e 100 gramas equivale a 1 mol. Sempre o equivalente. Aí, eu quero saber quanto isso aqui equivale em gramas. Então, esse valor aqui, ele vai multiplicar o 100 e aí eu vou cancelar mol com mol. Tá? Então, esse valor desce para cá, porque a gente está calculando o carbonato. E aí, mol cancela com mol. Aqui eu tenho 2 zeros, a vírgula anda duas casas. Então, a vírgula anda uma, duas. Isso aqui vai me dar 1,25 grama de carbonato de cálcio. Tá certo? Só fazer conta. Ó. 2 zeros, anda a vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. 1,25 gramas de carbonato de cálcio. Agora, o que ele falava no início? Agora a gente vai calcular a porcentagem e a gente termina. Ele pegou 5 gramas do creme dental. Então, 5 gramas é o meu 100%. Então, se 5 gramas é 100%, 1,25 vai ser quantos por cento? É isso que a gente vai fazer aqui para terminar a questão. Então, a porcentagem de carbonato no creme dental vai ser 100% é os 5 gramas que ele pegou. Então, 1,25 gramas vai ser quantos por cento? Porque aí grama cancela com grama. Aqui 100 vezes 1,25 vai dar 125. 125 dividido por 5 vai me dar 25%. Certo? Então, 25% lá que está no creme dental, 25% é carbonato de cálcio. Certo? Então, você vê que é um item um pouco mais trabalhoso, um item um pouco mais longo, tá? Mas não são contas de outro mundo. Você tem que entender quais são as etapas. Então, você tem que ter feito questões de titulação para interpretar como você vai partir dela e depois ir subindo. Então, você partiu lá do número de mols de base no final, calcula com isso o número de mols de HCl, aí pela subtração do início do final, você chegou na quantidade que reagiu com o carbonato, aí você vem trabalhando só com o carbonato. Você transforma isso aqui para massa, que é o que a gente fez aqui, depois você pega isso aqui e vê quanto por cento isso aqui equivale do que está no creme dental, porque ele pegou 5 gramas, então 1,25 corresponde a quanto? E é isso que a gente fez aqui, tá certo? Então, uma questãozinha da FUVEST interessante, tá? É a última questão de 2021 da segunda fase, é a questão 6, tá? Se você for procurar lá na prova de segunda fase de 2021 de Química, é a última questão de 2021. Então, nesse momento já tem de 25 até 21, todas as questões de segunda fase estão resolvidas aqui no canal. É só procurar a playlist da FUVEST segunda fase que você vai encontrar lá todas as questões resolvidas, certo? Então, uma questãozinha da FUVEST não tão simples, tá? Ela não é tão simplesinha. Você chegar na conclusão que você tinha que eliminar o CO2 para que ele não interferisse na acidez, não é tão simples. A parte do óxido também, talvez você ficasse com dúvida, se você não revisou isso aí que você vê no primeiro ano do ensino médio, tá? Também não é tão simplesinha, você não trabalha tanto com a parte de óxidos, por isso que você tem que estudar tudo, não deixar nada de lado. E aí, mas também não era nada de outro mundo, e sim, a partezinha de cálculo você vê que usamos aí duas páginas aqui de slide para resolver toda essa questão aí do item C relacionada com essa retrotitulação, tá? Mas também tem uma sequência lógica nisso aqui. Por isso que é importante você praticar questões durante os seus estudos. Para estudar exatas não tem jeito, tem que estudar, tem que fazer questão, tem que fazer questão, tem que fazer questão. Quanto mais questão você fizer, mais fluido essas questões vão ser resolvidas lá no dia da prova e mais experiência você adquiriu para conseguir fazer questões lá no dia da prova, certo? Então, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, se acharam difícil,
se conseguiriam fazer todos os itens ou se deixariam alguns sem fazer. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!